Meninas, que felicidade, satisfação receber vocês aqui para a gente falar desse tema que não só é um tema que vocês entendem pra caramba, mas é um tema que vocês são. Vamos falar de bruxa. Ih! Maravilhoso, excelente. Gosto sempre de começar direto ao ponto, definindo as bases sólidas aqui para que todo mundo entenda do que a gente está falando e a gente possa caminhar junto daqui para o fim. Então vamos começar do começo. O que que é bruxa? Bom, bruxa é expressão de autenticidade e liberdade livre de dogmas, né, antes de mais nada. É claro que, existe mais de uma forma da gente encarar e entender o que que é a bruxa e o que que é a bruxaria, né. Então existe um caminho, esotérico dentro, né, da tradição aonde, as pessoas elas fazem, eh rituais e elementos, né, magísticos mesmo dentro da bruxaria, e existe o arquétipo, que é o que a gente vai, abordar mais aqui hoje, né, a bruxa enquanto arquétipo, enquanto a pessoa que se permite, expressar a verdade dela, ainda que isso seja, eh diferente do status quo, ainda que isso seja mal visto, mas que quando está alinhado com o caminho da pessoa, com a verdade da pessoa, é ter essa coragem de transgredir o que que é o pré-estabelecido, né. Hum, Total. É esse excelente. E arquétipo de liberdade mesmo, né, essa liberdade de consciência, essa liberdade de fazer contato com o que se quer fazer, de expressar o que se é, de buscar o que se quer buscar, né, liberdade de consciência, liberdade de pensamento, liberdade de se vestir do jeito que quiser, liberdade de escolher, como viver, onde viver, com quem viver, né, independente de normas, regras, né, então é esse ser, essa força disruptiva, né, ancestral, adoro essa palavra, disruptiva. também gosto, claro. É uma palavra que define bem a temática. É, Maravilhoso, maravilhoso. Isso aí que vocês falaram já me abriu aqui para 50.000 ideias, mas antes disso, hã, beleza, a bruxa é essa pessoa livre, capaz de ser quem ela é, então, de ter opiniões, de viver do jeito que ela quer viver, de se manifestar, de se expressar do jeito que ela quer se expressar, mesmo que isso implique em ser diferentona, estar, descolado do comum, do normal, do socialmente validado, legal pra caramba. Por que que essa pessoa precisa ser resgatada? O resgate da bruxa, por que que ela bruxa precisa ser É. resgatada? Pois é, urgentemente, é né. engraçado a gente lembrar, né, quando que começou a existir a palavra bruxa, né. A palavra bruxa, ela veio para definir as pessoas que não seguiam, especialmente, tipo, o dogma cristão, né, tipo, surgiu ali na época da Inquisição para poder classificar todas aquelas pessoas que não seguiam a receitinha do bolo. Né, e aí se a gente entende, né, que assim como a Aline trouxe, né, que é um processo ancestral, né, se a gente pensa em nós, enquanto sociedade, a gente é fruto desse meio. Por mais que a gente, né, faça esse processo de descoberta, de autoconsciência, para poder entender quais são as limitações né, impostas da sociedade, mas, né, se a gente olha para isso, tipo, onde que surgiu a bruxa? Na Idade Média, tendo perseguição. Então isso foi sendo, criado dentro do inconsciente coletivo que todos nós carregamos, muitos, obstáculos, muitas podas, muitas não permissões que foram sendo normalizadas, né, por isso dessa energia transgressora, inclusive, que é sair do normalizado, que não é porque é normalizado que é natural ou que é normal, né. Então a pessoa se permitir expressar, ser quem ela é, ainda que isso seja mal visto, tem essa carga ancestral que é pesada e que nós carregamos e que é parte do trabalho a gente se despir disso, a gente se desfazer disso para se permitir reconquistar essa autenticidade, de tudo aquilo que era apontado como uma coisa ruim,
né. A palavra bruxa, ela muitas das vezes é vista como uma coisa pejorativa. Por quê? Porque quem trabalhava com Évora era bruxa. Quem fazia algum processo de cura era bruxa. Quem, queria ser, né, ter uma liberdade, criativa ou sexual também era bruxa. Então tudo aquilo que a gente deseja para a nossa vida hoje tem um monte de mácula, que era visto como errado. Uhum. Então, Certo. ainda que de maneira inconsciente, isso influencia na gente. E quando a gente traz esse arquétipo, de volta, a gente vê as vozinhas sociais, as vozinhas familiares, as vozinhas que ficam dentro da gente, impedindo a Uhum. liberdade de expressão por todo esse contexto, né. Sim. Teoricamente não, praticamente também, quando uma pessoa tenta, recuperar, reativar esse poder dentro, essas vozinhas, elas, enchem essa pessoa de culpa, né, "Tô fazendo coisa errada, não pode, isso que eu tô fazendo é errado, isso que eu tô fazendo é pecado, eu vou ser punido de alguma forma, eu vou para o inferno, eu vou pra fogueira". Tem essa ideia que nem sempre, na maioria das vezes, não é elaborado conscientemente dessa forma, né, mas Sim, acontece emocionalmente. Faz sentido pensar assim? demais. Demais. Muito Emocionalmente bem. os às vezes surgem, né, mais reforço de apegos, de pertencimento, tudo como resistências internas, muitas vezes, né, inconscientes, que é isso que a Chacrin trouxe, esse inconsciente coletivo que barra esse caminho de autenticidade, né, de forma muito automática já em todo ser praticamente, né. Então, essas vozes já surgem como resistências internas pesadas, por meio de apegos, pertencimentos, medos, pegando no emocional, né, e no emocional a coisa fica travada mesmo, travando caminhos, escolhas, um caminho profissional, um caminho afetivo, uma escolha, pessoal do ser, né, de mudar de casa, de estado, tudo isso pode ser afetado por culpa, por medo de sair daquele pertencimento, sair daquele lugar de corresponder a às limitações que as gerações repetiram ali por muito, muito tempo. Então esse resgate dessa pessoa, o que a bruxa traz é muito grandioso, né, é muito grandioso, envolve, assim, a autorrealização do ser como um todo na vida. Então, essa coisa do arquétipo, né, todo arquétipo, né, todo o caminho do como ser e do que expressar, coloca a gente em contato com tanto símbolos internos, quanto potencialidades do que a gente pode trabalhar para auxiliar nesse resgate, né. Então, nessa igual a Aline estava falando dessa questão, emocional, um dos principais símbolos da bruxa é o caldeirão. Né, e quando a gente entra em contato com esse símbolo, com esse imaginário, tipo, o caldeirão, ele é o lugar de transformação, ele é um lugar de purificação de todos os bloqueios, de todas as distorções, de todos os enganos que a gente carrega, tanto enquanto indivíduo quanto coletivo, para extrair a luz, que é essa verdade, que é esse caminho de autenticidade que a gente busca dentro desse, arquétipo da bruxa, né, de usar todas as Hum. ferramentas que a gente tem, o contato que a gente tem com a natureza externa, para fazer as transformações, que vêm de um contato que é muito íntimo, né, porque o caldeirão, ele pode, né, ele tem ali o caldeirão dentro do que a gente vê da bruxa, que mexe o caldeirão e tudo mais, mas ele é uma representação também, por exemplo, do útero, dos processos emocionais, né, e como que a gente entra em contato com isso, entra em contato com esse símbolo, e o como que o próprio símbolo e o próprio arquétipo, ele tem essa inteligência própria que nos guia e nos orienta para esse contato interno, para o caldeirão interno. Por que eu preciso de transformar para poder eu conseguir, expressar mais de mim mesmo, mais do que eu sou,
para poder ganhar clareza do que é importante para mim, do que faz sentido para mim, do que eu quero ter mais na minha vida, independente do que o meu meio, minha família ou a sociedade diz que eu devo ter ou não, né. Uhum. Isso me trouxe um negócio, hã, com essa ideia de que você precisa abrir mão de coisas, caminhar um caminho para assumir essa posição dessa pessoa, desse ser livre que é a bruxa. Isso me fez lembrar que tem muita bruxinha por aí, né, que a gente que adora falar que "sou bruxinha, sou bruxa", e botar esse rótulo e que na Bruxinha de real não TikTok. banca e não faz o trabalho de realmente ser esse ser, né, só gosta da ideia porque, é legalzinho agora, pra quem é da área, falar que é bruxa tá na moda, né, pra quem é da área, pra quem é do desenvolvimento espiritual, se dedica a esse caminho, é legal falar isso, né, que eu sou bruxa. Mas é muito comum você ver gente falando isso simplesmente como um rótulo vazio, assim, né, eu sou bruxa, eu sou bruxinha, mas o que que a pessoa faz de fato pra bancar esse lugar e pra se tornar essa pessoa? Na maioria das vezes, quase nada. Então, sem querer atacar ninguém, mas o que são essas coisas de fato que uma pessoa precisa ser capaz de abrir mão para que ela seja esse arquétipo, que ela incorpore esse arquétipo? Ela precisa abrir mão do que na vida dela? Ela precisa caminhar que caminho? É, para mim, é primordial, assim, da bruxa, é o abrir mão da necessidade de ser tutelado, né. A necessidade de ser, Hum, de ser ali, ter alguém para permitir ser algo, a necessidade do agradar, e isso tudo é um caminho de autorresponsabilização. Então é abrir mão mesmo de um lugar bem confortável, uma zona de conforto, que na verdade é bem aprisionadora, né, que são essas prisões ao olhar do outro, as esperas de que o outro permita para fazer, para se permitir ser, né. Então e isso dá trabalho pra caramba, são camadas e dá camadas, um trabalho. esforço desgramado, uma autotestemunha, né, precisa uma autotestemunha, né, bem transparente consigo para ver até que ponto que tá. Porque é isso, a bruxa ela não tem a ver com perfeição, então ela o primeiro ponto da bruxa também é esse trabalho de se permitir ver os defeitos, né, os defeitos, as limitações, onde não dá conta, onde não consegue, onde é difícil. Então tem um trabalho de humanização aí, que eu acho que é muito inerente ao processo da bruxa, né, de se humanizar, se permitir ver falho, imperfeito, né, com as suas deficiências, suas limitações, e buscar os seus recursos, o que precisa, o conhecimento para esse trabalho. Então, mas acho que o primordial é o olhar para a necessidade de ser o tutelado, porque se é um caminho de libertação, isso é uma chave mestra, né, para abrir e percorrer esse caminho, assim eu acredito. Autonomia, né. Pra É, você ter essa soberania, essa autonomia, que é ser livre, você precisa é, de fato ser liberto da necessidade de ter alguém dizendo para ele qual que é o caminho certo de seguir, né. Alguém apontando as sim, direções, os rumos. É uma coisa meio de autoliderança, assim, né. E eu percebo muito inclusive que, por mais que as pessoas gostem ou queiram de alguma forma estar nesse lugar de liberdade, de autonomia, de fazer o que quiser da vida, por baixo dos panos, a maioria das pessoas prefere ser liderada. Elas preferem ter alguém dizendo para ela o caminho para seguir. Seja porque é, elas não sabem definir os próprios rumos e elas não têm clareza do que fazer, seja porque, elas querem ter alguém para apontar o dedo e pôr a culpa se as coisas derem errado, mas eu percebo muito isso, gente em processo terapêutico, de desenvolvimento com a gente através do tempo, as pessoas elas gostam de ter alguém dizendo para elas o que fazer o tempo todo, né. É muito doido isso, é é. uma dificuldade de saber ser livre. Faz sentido isso? Faz demais. E isso que a Aline trouxe do abrir mão de ser tutelada, assim, né, se a gente pega dentro desse imaginário, dentro da representação mais clássica, vamos dizer assim, da bruxa, é tudo muito obscuro, né, é sombrio, né, os principais arquétipos, assim, né, vou pegar 2 que eu acho que são os que ficam mais em evidência, né, que é Hecate e Baba Yaga.
você olha para elas, assim, não é uma figura que dá vontade de chegar e deitar no colinho dentro desse lugar de ser tutelada, Não. né. É muito pelo contrário, né, elas são Exato. guias que nos direcionam e nos orientam dentro dessa capacidade de digerir o sombrio, de digerir aquilo que é ruim, de digerir a vontadezinha de ter alguém me dizendo o que que eu preciso de fazer para poder não ter que dar a cara a tapa e admitir, inclusive, o tanto que eu sei e o tanto que eu não sei, que é esse processo de humanização que a Aline trouxe, né. Então é essa capacidade de digerir, de conhecer, de caminhar por tudo aquilo que é sombrio, seja o sombrio defeito, seja o sombrio ignorância, seja o sombrio o que não é socialmente aceito, né, o de caminhar, digerir e lidar, é o que traz poder para a autenticidade. Que a autenticidade não é assim, um belo dia, plim, iluminei e tô caminhando e verdejando a vida com a mais plena consciência. Vai ter que abrir lote, vai ter que capinar, vai ter que ralar, vai ter que lidar com ignorância, vai ter que, lidar com os erros e as consequências dos próprios erros, ainda que não tenha sido feito por querer, porque tem isso, né. "Ah, não foi por querer, mas fez", Aham, então aham. abre para digerir e trazer essa sabedoria, né. Então essa autenticidade transgressora da bruxa, ele está muito vinculado com, a sabedoria, justamente porque é a permissão de dar a cara a tapa, de assumir as consequências disso para poder absorver o aprendizado e perder o medo de fazer o que quer, porque reconhece as forças internas de lidar com as consequências, livre dessa culpa que é o assombro que vira um tipo um cabrestozinho mesmo, né, na maior parte das pessoas. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho maravilhoso essa ideia de sempre tudo em torno dessa coisa da bruxa ser obscuro, ser sombrio, e que, na real, não tem a ver com o fato disso, ser ligado a ser do mal, ou ser trevoso, ou algo do tipo. Mas é uma forma, simbólica de mostrar que a necessidade, a importância da pessoa de lidar com a própria sombra, porque é dali que emerge o poder da bruxa. Então, É de cavucar essas sombras, como vocês falaram, de capinar os lotes e tudo mais. É de lidar com esse lugar, porque é daí que emerge o poder. Inclusive, um conceito que é largamente aceito dentro do campo terapêutico é justamente esse, de que você, os seus principais dons, suas principais habilidades, seus maiores poderes, eles emergem justamente das coisas que você curou, né. Então, das tretas que você resolveu, você encarou de frente, perrengou pra caramba normalmente, e quando você sana, você aprendeu o caminho das pedras. Então agora você sabe caminhar aquele caminho, você sabe ajudar pessoas a caminhar aquele caminho, se for o caso. Inclusive que essa é a chave de quem trabalha na nossa área, quem é terapeuta, quem é professor, mentor, enfim. Ah, então é muito legal perceber isso, né, esse simbolismo da bruxa, sempre associado com uma coisa negativa. Agora, é muito fácil pegar esse simbolismo obscuro, sombrio, e usar isso para denegrir a imagem da bruxa, mostrando que isso é negativo, é nocivo, e aí vira a bruxa de Blair, né. A gente tá falando desse lado, né, tem que caminhar um caminho, tem que ralar e tudo mais. Mas uma vez que a pessoa, ela tem a coragem necessária, a iniciativa, a força necessária para assumir essa posição, se manter nessa posição, continuar nesse lugar reto, íntegro, continuamente, isso também demanda uma força psicológica, né, isso também tem um preço, por assim dizer, né. Não é simplesmente estalir o dedo, assumir meu poder e agora é assim para o resto da vida. Não, de pelo jeito nenhum. contrário. É, tanto que é isso, né, tipo, a bruxa, e aí quando a gente, né, para e olha para trás, né, tudo que estava em torno disso, né, tem essa conexão com a sexualidade. E sexualidade é muito mais do que sobre sexo, né, a sexualidade ela é o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa energia vital e o quanto que a gente,
é dominado ou domina essa energia para a criação da nossa realidade, né? Então, não é à toa que, né, colocou o desejo como pecado. E a coisa colou por quê? Porque esse centro é muito fácil de cair em vício e da gente ser dominado por ele, da gente ser dominado pelas nossas bestas internas, né? Que é o desejo Uhum. descontrolado. Então, dentro do caminho da bruxaria, né, ele vem acompanhado da vontade, do desejo de ser, do desejo de fazer alguma coisa, e aí todo esse caminho de, né, andar pelo Vale das Sombras, ele passa por um reconhecimento do que eu carrego no meu desejo. Então, o olhar a sombra, eu olho os meus vícios, eu olho o que eu estou carregando de distorção, o que eu carrego ainda de apego, o que eu carrego de controle, e eu tenho que lidar com isso para conseguir cultivar desejos melhores e ter um domínio sobre esse meu centro, que quanto mais eu trabalho dentro disso, testemunhando onde que eu estou pisando na bola ou não, mais eu consigo me manter firme nesse caminho, né, do que eu acredito, da minha verdade. Então, o desejo por, né, essa tratativa ela ser muito instintiva, não dá para fingir, né, que ainda que de maneira inconsciente, se você tá ali só teorizando, o negócio sai sem você ver. E aí você não tem domínio de si. E aí você não vai ter energia para fazer o que você quer. É basicamente assim, né, como a Chakra trouxe, essa sustentação daquilo que foi conquistado, né, é um processo de sustentação, né, então essa sustentação ela vem dessa força primeiramente de autodomínio, né, até a carta da força do tarô, né, que é esse contato com essas forças Né? aí essas forças, as bestas internas, né, que estão em distorções, e que facilmente o ser humano tem dificuldade, né, o indivíduo tem dificuldade de fazer contato, porque ficou determinado que essas bestas são demônios. Se fizer contato com isso, já não vai ter o reino dos céus. Olhe lá, tome cuidado, você não vai ser amado por Jesus. Deus vai te jogar um raio na cabeça, então é melhor você nem ver, hein, é melhor nem ver. Então, né, a dificuldade de ver foi muito bem estruturada aí, né, pela religião, e a bruxa ela tá aí trazendo o caminho, pelo contrário, ela, né, como Hecate, né, a guia ali dos caminhos, pra baixo. "Vem que eu vou te mostrar, hein". Vem comigo que eu vou te guiar e vou te mostrar. Então a bruxa ela faz o caminho totalmente contrário, aquilo que foi ensinado a não ver, a não enxergar, não abrir aquela porta, ela dá a chave e mostra o caminho, né. Então, é esse o Maravilhoso. caminho inverso mesmo, é o caminho da bruxa. Então agora, vamos lá. A pessoa achou legal o assunto, não sei muito desses assuntos, ou sei um pouquinho só, e eu quero entender, porque tudo isso que a gente falou aqui, a pessoa que quer ser livre, que quer ser autônoma, ser soberana e assumir a responsabilidade, tudo isso que a gente falou, se aplica a pessoas no caminho evolutivo de um modo geral. Mas se eu quero fazer essas coisas todas, e eu quero poder, de maneira correta, usar esse rótulo, falar: eu, eu sou bruxa, eu sou bruxo, eu faço essas coisas, eu mexo com esses negócios. O que mais que eu preciso fazer além de buscar essa liberdade e evolução? Em termos práticos, preciso aprender um negócio específico, eu preciso dominar tal técnica, eu preciso acender uma vela. O que é a habilidade, as habilidades, as características que diferenciam essa pessoa? Primeiro, assim, é complicada essa resposta, né? Porque são muitas respostas que cabem aí dependendo dos recursos que a pessoa tem. Começa por aí, né? Mas, né, uma coisa que, independente da formação ou independente do que a pessoa tem em mãos que ela pode fazer, é testemunhar o desejo. Então, o que eu quero? Não tem nada que direciona mais a nossa energia do que a gente ter clareza do que a gente quer. Inclusive de testemunhar o que a gente quer que não é bonito. Porque às vezes a gente quer controlar o outro. E aí eu tenho que testemunhar que eu quero controlar o outro,
para poder testemunhar e me fortalecer no ainda que eu queira, eu não vou fazer. Para poder eu conseguir começar essa energia de um domínio, né, de criar esse domínio interno. Então, a autoobservação, esse autotestemunho, ele não custa nada e qualquer um pode fazer. Só que isso pede estômago. Aí a pessoa não está conseguindo digerir, vai tomar um gengibre, que ajuda a aterrar, que ajuda a dar essa ele é digestivo inclusive, né, tipo, ajuda a digerir o que a pessoa está entrando em contato e ganhar mais estrutura para isso, porque não é à toa que as plantas elas estão muito presentes, né, porque a planta é uma forma de eu absorver uma coisa que me falta de fora, trazendo para dentro de mim para poder conseguir lidar com essas questões, né. Se a pessoa tem uma crença específica ou já carrega uma ferramenta específica, aí dentro de cada linha e de cada contexto, acende ali a vela, acende um incenso, trabalha com os elementos para poder fortalecer esses elementos internos, né, na questão do Que trabalho com o elementos? desejo, o fogo e a água estão sempre ali muito Que elementos? presentes, Trabalha com que né, elementos? com a terra para trazer essa estrutura ou tomar um gengibre que tem essa energia de raiz, de aterramento, para poder eu conseguir ter uma estrutura para poder lidar, para digerir aquela realidade, né. A água, né, para poder trazer essa energia de conexão com as emoções, de diluir mágoa, apego, medo, culpa, né. Banho, inclusive, você pode usar do banho para lavar isso, né. O fogo para poder acender essa vontade para conectar com a vida, para trazer a clareza, para trazer um poder também de uma purificação que é diferente das águas, mas nessa coisa de uma vontade de eu vou fazer o que eu acredito que eu acho que é certo para mim, né, e um incenso, pena, né, dentro do elemento ar, para ordenar os pensamentos, para poder lidar com a confusão mental, porque sempre que a gente entra em contato com uma realidade que a gente não está aceitando, é natural que a pessoa fique confusa. Então, quando a gente liga Lé com Cré, a gente recorre ao elemento externo para ajudar, equilibrar internamente, né. Então essas são coisas simples que podem, né, que a pessoa pode fazer. Que mais que você vê disso, Aline? Que na própria escola tem caminhos, né, de estudos para quem busca conhecer, compreender como usar dos elementos, como pode ser feito algo na prática em benefício das próprias transformações, das próprias curas, como a quem trouxe, né, dessas distorções do desejo, né, dos desafios, dos bloqueios. E isso é uma estruturação, né, de uma forma mais, firme da bruxa em si na matéria, né, creio que é uma expansão dessa força, com certeza, pelo caminho do conhecimento. Sim. Então eu entendo que a ideia do que diferencia uma pessoa no caminho evolutivo, em qualquer que seja o caminho, a linha dela, o que diferencia isso da bruxa de fato, é esse domínio sobre as ferramentas, sobre os elementos que ela vai utilizar para apoiar o caminho evolutivo dela e para criar a realidade dela. E esses elementos, eles podem ser um monte de coisa, desde os elementos mesmo, terra, fogo, água e ar, éter, até matéria, né, como você falou, tomar banhos de ervas, entender de cristais, utilizar o fogo, velas, geometria sagrada, conhecer de, elementos, de formas de manifestar na matéria essa coisa. O que diferencia a bruxa é isso, ela entende disso, não é de todas as coisas ao mesmo tempo. Pode ter até linhas diferentes, né, a bruxa das ervas, a bruxa dos cristais, tem isso, né. Mas esse é o diferencial, essa é a virada que diferencia a bruxa da pessoa comum, por assim dizer. Faz sentido isso? Com certeza. Maravilhoso, maravilhoso. A Aline estava falando que aqui na escola mesmo a gente, ensina conhecimentos que levam você nessa direção de se diferenciar desse jeito da pessoa comum. A meu ver, dentro de tudo, várias coisas que a gente faz na escola se encaixam dentro desse perfil, mas talvez isoladamente, assim, a coisa que mais incorpora a bruxa é a alquimia luminal, né? É, é a ferramenta que
traz mais quebra dos preconceitos que a gente carrega, né, que dá é um divisor de águas, assim, né, para você enxergar a vida de uma forma diferente mesmo, e usar, né, tanto da geometria sagrada, quanto, do fogo, né, da energia de transformação, do fogo, para você conseguir, eh né, primeiro, se testemunhar dentro do que você quer para além dos preconceitos, né, e traz esse recurso também de um manuseio energético, para que facilite cada um dos descarregos que você precisa de fazer, também para poder trazer mais energia e vitalidade para poder abrir o que você deseja abrir na sua vida, contanto que esteja alinhado, né, com o que é sua verdade, com, né, sempre respeitando o livre-arbítrio de todo mundo, mas sem dúvida é uma ferramenta, que é muito preciosa dentro desse retomar as rédeas da própria vida, né. Faz um negócio para nós, dá um geralzão, assim, na ideia da alquimia luminal. Fala, trabalho com as matrizes, a geometria, o fogo, dá um geralzão para alguém que não sabe, nunca ouviu falar de alquimia luminal. Dá um geralzão só para me situar. A alquimia luminal, a gente usa de geometrias sagradas e as velas para ativar cada uma das matrizes que tem uma relação com cada uma das nossas áreas da vida, para o nosso desenvolvimento e para aquilo que a gente quer, na nossa vida, né. Então isso é desde trabalhar questões internas, até mesmo para conseguir vender um terreno, para conseguir, aprender a se comunicar melhor dentro de um relacionamento, ou seja, tipo, tanto faz, sabe, para poder ajudar a fazer bem uma prova, né. Então a gente usa a geometria sagrada, e a vela, tem uma ativação e cada símbolo e cada, cor vai trazer uma característica específica para poder a pessoa conseguir trabalhar isso para a vida dela. Resumo é esse. Os diferentes campos da vida. E quando você falou das matrizes, as 7 matrizes são as 7 formas de expressão do divino, né, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução, geração. Se você já viu outros Isso. episódios, você já ouviu a gente falar disso em algum momento. Isso está na base, né, no fundamento de tudo que a gente ensina aqui na escola. Então, a alquimia luminal, eu vejo ela assim mesmo como sendo, de fato, o que mais incorpora a bruxa, né, ela vai aprender a usar a vela, fazer mandala, usar os símbolos e as geometrias para atingir o objetivo em qualquer área da vida. Isso é legal pra caramba. É uma das coisas que as pessoas mais se sentem, né, bruxa quando faz, né. Acendeu a É, vela, tem fez o decreto, cara, ativou o né. negócio, sente o negócio incorporando, né. Total, total. Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Fala pra gente um pouquinho da sua experiência com isso na prática, Aline. Você fazendo alquimia luminal, conta pra nós. Nossa, isso para mim foi um divisor de águas, né, nessa trajetória de resgate, porque a bruxa ela é um convite de autorresgate. Você, você quer se empoderar para se resgatar de uma situação tóxica, de um relacionamento tóxico, de um emprego ruim, né, de uma família por vezes tóxica, de uma situação difícil. Você quer melhorar um aspecto seu, né, uma distorção, né, uma raiva desmedida, um ciúme desmedido. Então, esse convite de aprender a fazer uso dos elementos em benefício de melhorias internas, isso é muito satisfatório, é muito é magnífico, né, porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui a trabalho, não adianta, a gente está aqui nesse projeto, é para fazer alguma coisa, não é para ficar aqui aleatoriamente seguindo um script. Então, como um processo evolutivo de ser humano, para mim esse contato foi muito importante, me ajudou muito a melhorar meus relacionamentos, a melhorar minha relação comigo mesma, né, me ajudou e continua me ajudando e vai continuar me ajudando, porque é um trabalho de vida, né, esse trabalho evolutivo enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto mulher. Então, às vezes eu quero traçar um caminho hoje que eu sinto uma dificuldade que achava que, pô, achei que eu já tinha resolvido, mas é através desse conhecimento, essa autonomia que a alquimia luminal, né, os cursos, o conhecimento, a prática disso me trouxe, hoje eu posso falar: "Nossa, eu sinto que eu estou precisando mais de fé, eu sinto que eu estou precisando acreditar mais em mim, eu tô pre ou então eu estou precisando de mais, recursos, conhecimento".
E aí vai lá, né, como que a magia pode me ajudar nesse momento, né, a abrir esses caminhos, a me ajudar a enxergar o que eu não estou enxergando, né. Então, com certeza me ajuda muito em todos os campos da minha vida, nesse sentido de resgate de autoridade interna mesmo. E é um caminho Maravilhoso, que coloca a maravilhoso. gente muito em contato com o invisível, vamos dizer assim, né. Porque, É, eh, por mais que às vezes a pessoa ela ainda está desensibilizada, né, dentro desses trabalhos, você não apenas sente, né, porque quando você está em contato você sente, né, que tem uma coisa maior ali, eh, né, guiando, auxiliando, né, esse trabalho, quanto também nas reverberações, né, porque a é eficaz. Né, de ver os É resultados eficaz. palpáveis de uma forma rápida. É. é. Funciona. Maravilhoso, maravilhoso. A gente tem inúmeros retornos, feedbacks de pessoas que ou foram atendidas ou fizeram o curso de fato, e, a gente sempre fala isso, né, essas bruxarias funcionam mesmo, né, gente. Essas Funciona. bruxarias dão certo, né. Funciona. É E verdade. acho E que essa sensação de você é uma sensação de você, estar reassumindo o controle, o domínio sobre a sua vida, né, porque não é simplesmente a vida está me acontecendo, agora eu tenho conhecimento e eu tenho recursos práticos para interferir e dirigir as coisas na direção que eu quero, resolver coisas que eu tinha dificuldade de resolver. Eu não sou mais uma vítima das circunstâncias, eu tenho capacidade de interferir na realidade. Talvez esse seja um ponto dos mais cruciais de virar, assim, nessa chavinha quando eu viro: "Olha, eu posso fazer alguma coisa de fato". Sobretudo, eh, num momento que, linhas gerais no mundo, a gente se sente impotente frente à loucura do planeta, né. É tudo tão doido que a gente se sente impotente, então essa virada eu acho ela bem central, bem importante. Eu gosto de ver quando acontece nas pessoas inclusive, maravilhoso, legal pra caramba. maravilhoso. Eu acho interessante, né, esse assunto todo tem todo o benefício, está muito bem claro, né, que é esse convite, esse arquétipo da bruxa da liberdade, de ser o que se quer ser, se permitir expressar, criar. Com isso vem essa responsabilidade necessária para a construção desse discernimento, né, então tem coisas importantes que quem já fez ou vai fazer, por exemplo, a formação de alquimia luminal com a Chaken, também vai fazer contato com essa consciência de que até que ponto fazer, né, a questão mesmo de ter cuidado com o uso desse livre-arbítrio, porque é muito poder. A bruxa ela carrega muito poder, né, então o resgate, o contato com esse poder, né, é vir com essa consciência, acho que o caminho hoje é de uma retificação, uma ordenação, né, também dessa bruxa. Então, acho que o uso desse poder com a consciência de fazer as coisas dentro do, né, dentro do que é dentro da lei maior, né, como aqui na escola tudo é firmado assim, né, dentro da lei maior, respeitando o espaço do outro, respeitando, né, quais são os limites também dentro dessa questão. Existem limites. E isso é importante deixar bem claro, né. É fazer o que quer não Excelente, significa excelente. atropelar o outro, né. É fazer o que quer por Exato. você. Então é isso, eu espero que esse entendimento novo, essa visão nova da bruxa e de autorresponsabilidade, soberania, de autonomia, te traga força, te traga coragem de seguir por esse caminho e de assumir de fato essa bruxa, de entender que, como a gente sempre fala entre nós, ser chamado de bruxa, de bruxo, de mago entre nós, é um elogio dos maiores, né? Então eu espero que isso te liberte para seguir por esse caminho também. Se interessou pela alquimia luminal, quer saber mais dos nossos cursos, os links estão todos aqui embaixo. Se lembra de seguir o nosso canal, deixe seus comentários, a gente sempre lê e responde todos eles, tá bom? De coração. Meninas, adorei falar com vocês. Satisfação. Maravilha, Espero que a gente se fale muito em breve, novamente. maravilha. Sim. Então, Beijo. Até mais. viu?